Graça e paz, amém? Seja louvado o nome santo de Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo 7, do versículo 21 ao 23. O livro de Mateus, no seu capítulo 7, do versículo 21 ao 23. Então, eu sou deficiente visual, não dá para ler. Eu vou somente trazer a explicação desses versículos para vocês. Espero que vocês me entendam. Deus abençoe. O tema da minha mensagem é o seguinte: não seja crente de duas caras. Não seja crente de duas caras. O capítulo 7 de Mateus faz parte do ensinamento que Jesus Cristo estava dando aos seus discípulos a respeito do reino de Deus. Jesus nos ensina como o reino de Deus funciona. Como é que a gente pode entrar no reino de Deus? O que Deus quer que façamos, o que Deus não quer que não façamos. Talvez você esteja pensando, mas qual é a coisa mais importante para Deus? Não é pregar, não é evangelizar, não é ajudar os pobres, não é fazer o bem, não é fazer milagres. Mas então, qual é a coisa mais importante para Deus? Jesus revela isso nesses três versículos, versículo 21, 22 e 23, do capítulo 7 de Mateus. Jesus revela a coisa mais importante para Deus. Nós vamos ver isso. Então, qual é? Nós vamos ver isso. Então, o tema da minha mensagem é: não seja crente de duas caras. Não seja crente de duas caras. Porque nós não devemos ser crente de duas caras. No versículo 21, Jesus diz assim: não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no céu, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, tem muitas coisas aqui que nós podemos aprender nesse versículo. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor. Então, Jesus está falando com as pessoas que estão nas igrejas. Ele não está falando aqui com os pagãos. Ele está falando conosco, os crentes, os cristãos que estão nas igrejas. Porque o pagão, aquele que não conhece a Deus, ele não chama Jesus de Senhor. Quem chama Jesus de Senhor é aquele que está na igreja, que está lendo a Bíblia, a palavra de Deus. Uma das lições que eu aprendi aqui: Jesus é o Salvador de todos, mas Ele não é o Senhor de todos.
Ele somente o Senhor daquele que faz a vontade de Deus que está no céu. Então, se você não faz a vontade de Deus, você não obedece a palavra de Deus, você não pode chamá-lo de Senhor. Você pode perceber isso? Muitas pessoas chamam Jesus de Senhor, mas a pessoa ou elas não fazem a vontade de Deus. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no céu, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, vem a pergunta: você está fazendo a vontade de Deus? Você que sempre chama Jesus de Senhor, você tem obedecido a palavra de Deus? Você tem feito a vontade dele? Então, para você chamar Jesus de Senhor, você tem que fazer a vontade do seu Pai. Você deve obedecer a palavra de Deus. Jesus é o Salvador de todos, mas Ele não é o Senhor de todos. Ele é somente o Senhor daquele que faz a vontade de Deus. Jesus continua falando, ele diz: então, quando aquele dia chegar, então que dia? É o dia do julgamento. Porque nós seremos julgados por Deus. Haverá dois julgamentos. Um para os cristãos, para os salvos, e o outro para os perdidos. Quando aquele dia chegar, o dia do julgamento, muitas pessoas vão me dizer: pelo poder do seu nome, anunciamos a mensagem de Deus. Pelo seu nome, expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Jesus diz: eu lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, vocês que fazem somente o mal. Entenda bem. Muitos vão dizer a Jesus no dia do julgamento: anunciamos a mensagem de Deus, pregamos a palavra de Deus, expulsamos demônios, fizemos muitos milagres. Jesus vai dizer abertamente: eu nunca conheci vocês. Então, a lição que eu aprendi aqui: pregar o Evangelho de Jesus, anunciar a mensagem dele, expulsar demônios, faz milagres, ajudar os pobres. Isso não significa que você é salvo. Porque você não é salvo pelo que você faz. Você é salvo pela graça de Jesus. Essas pessoas que estão na igreja pregando
tocando instrumentos, fazendo milagres, anunciando a mensagem de Deus, trabalhando na obra, no nome de Jesus. Mas essas pessoas, elas não têm uma intimidade com Jesus. Elas não estão unidas com Jesus. Então, elas são crentes de duas caras. Prega, anuncia, evangeliza, expulsa demônios, fazer milagres, isso não significa que você é salvo. Você não é salvo pelo que você faz, mas você é salvo pela graça de Deus, diante da nossa fé em Jesus Cristo, o Filho dele. Então, o crente de duas caras, ele está aí nas igrejas, pregando, tocando, fazendo milagres, mas ele, infelizmente, não tem intimidade com Jesus. Porque você vê, Jesus Cristo diz: eu nunca te conheci. Então, aqui nessa frase, o verbo conhecer traz ideia de ter intimidade, de estar unido. Quando Jesus Cristo diz: eu nunca te conheci, isso significa que você nunca teve intimidade comigo. Você nunca esteve unido comigo. Você prega no meu nome. Você usa o meu nome para expulsar demônios. Você fazia muitos milagres. Mas você nunca teve intimidade comigo. Então você que prega, você que toca, você que canta, você que evangeliza, você que está trabalhando para Deus, você tem intimidade com Jesus? Você está unido com Ele? Você tem obedecido a palavra dEle? Então, o crente de duas caras faz tudo isso. Gosta de pregar, gosta de evangelizar, mas não gosta de ter intimidade com Jesus. Não gosta de estar unido com Ele. Mas pregar é bom. Evangelizar é muito bom. Anuncia a mensagem de Deus é muito bom. Fazer milagres pelo poder do nome de Deus e pela sua glória é muito bom. A gente tem que fazer essas coisas. Mas a coisa mais importante para Deus não é isso. É ter intimidade com o seu Filho Jesus Cristo. Repito, a coisa mais importante para Deus é estar unido com Jesus, é ter intimidade com Ele, é andar com Ele. Assim, Enoque andou com Deus, segundo Gênesis capítulo 5. Você tem andado com Jesus? Você que prega, você que evangeliza, você que toca, você que é pastor, você que é evangelista, você que é regente de grupo, você que está ensinando, você tem andado com Jesus? Você tem estado unido com Ele? Você tem obedecido a palavra dEle? Você tem intimidade com Ele?
É a coisa mais importante para Deus, estar unido com Jesus. Depois você pode pregar, você pode evangelizar, você pode anunciar a mensagem de Deus, você pode tocar, você pode cantar, você pode louvar, você pode adorar, você pode ensinar. Mas se você não tem intimidade com Ele, você não precisa pregar. Você não precisa evangelizar. Você não precisa ensinar. Você não precisa fazer nada para Deus se você não tem intimidade com Jesus. A coisa mais importante para Deus é ter intimidade com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, meus amados, vamos praticar a palavra de Deus. Vamos obedecer a palavra dele. Esses ensinamentos é para nós hoje. É para nós hoje. Imagina você chegar naquele dia e Jesus diz para você: eu nunca te conheci. Para onde você vai? Imagina você que prega hoje, que canta hoje, que ajuda os pobres, que faz o bem. Naquele dia, Jesus disse: eu nunca te conheci. Para onde você vai passar a sua eternidade? Para onde? Para onde você vai passar a sua eternidade? Meu irmão, vamos manter a nossa intimidade com Ele. Vamos obedecer a palavra dEle. Vamos deixar Jesus Cristo ocupar o primeiro lugar em nossa vida, no nosso coração, em tudo que fazemos. É isso que Deus quer. É isso que é a coisa mais importante para Deus. É isso que Deus quer que façamos. Enquanto continuamos pregando, anunciando a mensagem dele, fazendo milagres pelo poder do nome dele, ajudando os pobres, ajudando os viúvos e as viúvas, os órfãos. Porque a Bíblia diz que nós devemos fazer essas coisas. Essas coisas são importantes para Deus. Mas a coisa mais importante é ter intimidade com Jesus. É estar unido com Ele. Se você não tem obedecido a palavra de Deus, não chama Jesus de Senhor. Porque a Bíblia diz: não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino de Deus, no céu, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Você quer fazer a vontade de Deus? Basta você imitar Jesus. Só imita Jesus. Porque Ele é o nosso exemplo. Se você quer obedecer a palavra de Deus, só imita Jesus. E você vai conseguir. Não seja crente de duas caras. Aqui na igreja, ele é crente,
mas lá fora ele não é. Na escola ele não é. Em casa ele não é. Na rua não é. No trabalho ele não é. Somente ele é crente na igreja. Não seja assim. Mas seja crente de uma cara. Um crente aqui na igreja ele é. No trabalho ele é. Em casa ele é. Na rua ele é. No ônibus ele é. Por onde ele passar, ele é crente. Todo mundo vê Jesus Cristo dentro dele. Seja assim. É isso que Deus quer de nós. Então, meu irmão, tenha intimidade com Ele. Depois, prega, evangeliza, anuncia a mensagem dele. Que Deus abençoe vocês.